Boa noite a todos, a todas, missionários e missionárias do nosso Senhor Jesus Cristo. Como todas as semanas, estamos aqui novamente para compreender melhor a palavra de Deus, compreendermos melhor esse Jesus Cristo que se revela de uma maneira plena nos evangelhos. Então, nós somos aqui da Escola da Fé, da Arquidiocese de São Paulo, da Paróquia São Sebastião. Então, nós estamos refletindo essa sétima semana. Ainda vamos ter um restinho para a próxima semana a respeito do Evangelho de Mateus. Depois nós vamos fazer aí durante o mês de julho, não teremos férias, né? Mas vamos encerrar esse formato e eu vou fazer pequenos trechos, né, toda semana, de aproximadamente 15 minutos, onde nós vamos refletir sobre algumas passagens da Bíblia, elucidar alguns aspectos, né, para que compreendamos cada vez mais essa palavra que se revela de uma maneira tão bonita e que ilumina a nossa vida para tomarmos melhores decisões, para que possamos viver de uma maneira plena num mundo tão desafiador como temos hoje em dia. Então, vamos lá e vamos rezar, porque quem não reza vira bicho. E eu não quero virar bicho. Então, Deus de infinita bondade e misericórdia, envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, para que possamos compreender melhor essa palavra, que possamos assimilar essa palavra através do intelecto, mas passando também por esse filtro da nossa fé. E também que a gente, a partir dessa compreensão, possa viver essa palavra de uma maneira mais efetiva e que ilumine a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos reunidos na Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros perseguidos e perseguidas, né? Jesus Cristo diz assim, ó, o mundo me odeia. Ah, nossa, mas que palavra difícil e dura, né? O mundo me odeia. E quando o mundo me odeia, odeia também aquele que me enviou. Odeia a Deus. E vai odiar vocês também. Então, de tal maneira que nós não fazemos muito a vontade do mundo, não. Parece que o mundo gostaria de algumas palavras assim mais adocicadas, né? Não que a palavra de Jesus não seja doce. No Apocalipse nós temos escrito de uma maneira tão bonita por João, né? Que do Cordeiro, que ele fala assim, a palavra ela é doce na boca, no paladar, mas quando chega no estômago ela é amarga como fel. Isto é, num primeiro momento ela é assim, podemos olhar a sua beleza, a beleza da palavra, e interessante desde o aspecto literário, também quanto ao aspecto de sabedoria da palavra. Mas quando a gente tem que colocar essa palavra, né, quando a gente tem que assimilar essa palavra dentro de cada um de nós, quando a gente tem que fazer com que essa palavra seja vivida, aí vem um certo amargor. Mas ela é alimento, né? A gente sabe muito bem que a gente não gosta muito de legumes, frutas nem tanto, mas alguns legumes, coisas meio um pouquinho amargas, tal, e a gente sabe todos os nutrientes que tem isso, né? Então, às vezes, precisamos superar essa dificuldade para que possamos compreender melhor e viver melhor essa palavra. Vamos lá, sem mais delongas. Hoje temos alguns assuntos muito interessantes, né? Então, nós paramos aqui na questão dos vendilhões do templo, né? Que celebramos na semana passada. Parece aqui, né, no primeiro momento, que Jesus Cristo ficou estressado, usando uma linguagem moderna aí, né? Alguém fala, mas escuta, estressado, Jesus estressado. Ele tinha a plenitude do Espírito, ele estava pleno do Espírito Santo, tal. E aí nós vimos que esse Jesus, ele vai lá, faz ali um chicotinho, prepara. Então, quem está muito estressado não tem todo esse preparo, né? Mas é a indignação com relação ao templo, né, que nós refletimos. Né? Vocês fizeram tirar isso daqui, vocês fizeram do templo do meu pai, né, uma casa de comércio, né, dos vendilhões. Então,
Jesus, de uma maneira enérgica, defende. Então, isso nos mostra os diversos aspectos de Jesus. Se a gente não compreender direitinho como é esse Jesus, a gente começa a fabricar um Jesusinho aí, parece que a nossa imagem e semelhança, né? Um Jesus aí meio que fabricado, né? Ah, Jesus é tão bondoso, tá, né? Todo mundo envolve. Não, não é não. Ele tem personalidade, ele é alguém que não se deixa levar fácil, ele é alguém muito inteligente, esperto, criativo. É filho de Deus, né? E Deus a gente sabe que é criativo. E nós devemos ser assim também. Devemos ser criativos para a questão da fé, que muitas vezes não somos. Às vezes somos criativos para fazer pratos deliciosos, mas para as coisas de Deus a gente parece que não é tão criativo. E isso é uma crítica de Jesus, não é minha, viu? Então nós vamos refletir hoje, então, depois que refletimos sobre essa questão do templo, né, nós vamos refletir sobre a parábola dos talentos. Né? Muita gente não compreende bem essa parábola, né, em que Jesus fala aí de um certo senhor que saiu, deixou as coisas aí nas mãos dos administradores, né? E aí nós vamos entender direito como é que é isso. Só dando um pequeno spoiler, né? Jesus Cristo está aí falando a respeito de Deus sempre, né? É do reino de Deus e desse Deus. E esse Senhor que deixou talentos para nós, para que nós desenvolvêssemos esses talentos, esses dons que vêm da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, nós vamos entender melhor essa parábola dos talentos, como é que ela acontece. Ele dá talento para um, ele dá 5, para outro dá 2, para outro dá só 1. Você fala, mas que coisa esquisita. Vamos lá ver? Então, vamos lá. Então, peguem a Bíblia, não se esqueçam que nós vamos sortear uma Bíblia da CNBB, né? Nesse mês de julho aí. Quem tiver, que ninguém tire férias, né? Nós vamos estar aí sorteando a Bíblia para vocês. Então deixe o nome, continuem deixando os nomes, eu vou cadastrando. Todo mundo que coloca lá boa tarde, boa noite, não sei o que, faz um comentário, etc. Eu vou cadastrando o nome. Os demais eu não sei quem são. Tem também aqueles que dão o like, etc. E eu também consigo ali pegar e cadastrar. E vou cadastrar essas pessoas todas. E vamos fazer aí um sorteio depois para ver quem é que vai ficar com essa Bíblia e depois a gente vê como é que a gente entrega a Bíblia aí para vocês, ok? Muito bem. Então está lá no capítulo 25, versículo 14 a 30 do Evangelho de Mateus, essa parábola dos talentos, muito bem descrita, registrada por Mateus, quando Jesus faz aí essa comparação, né? Dessa parábola, nós já falamos aqui várias vezes, né? É uma história verdadeira? É uma história contada para transmitir uma verdade a respeito da fé, a respeito de uma situação específica com relação à fé, com relação à vivência da fé. Né? Então Jesus monta, então temos um paralelismo, aí, uma comparação, temos que ver isso aí como ocorre. Para eles era fácil compreender, mas nós estamos vendo isso aqui depois de 2000 anos, então é por isso que a gente faz aí né, uma hermenêutica, né, para atualizar isso, para que a gente compreenda melhor como isso foi colocado lá naquela época. Né? Pois muito bem. E Jesus começa dizendo assim, né, o reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Então, um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. Então vamos começar entendendo isso aqui, né? Procurar entender. Então veja, os talentos que foram dados, né, são talentos diferentes em quantidades diferentes, né? E aqui cabe uma compreensão. Naquela época, a palavra talento estava associado ao peso em ouro. Um talento significava, sabe quanto?
34 quilos e a gente pode até arredondar ali para 35 quilos, porque eram outras medidas, né, outras unidades de peso, né? Então seriam aproximadamente 35 quilos de ouro. Um talento, né? Então, nós temos aí, em primeiro lugar, você fala assim, bom, deu 5 para um, 2 para outro, e um talentinho só. Só que esse talentinho são 35 quilos de ouro, tá certo? Daria para fazer muita coisa para gente, né? Então, é toda a riqueza dos talentos. Mesmo assim, ele deu muito mais para um do que para outro, né? Muito mais para um do que para outro. Então, de acordo com a sua capacidade, ele fala aqui. De acordo com a sua capacidade. Isto é, nem todos nós temos as mesmas capacidades e a mesma capacidade de abranger, né, os talentos que Deus nos deu, de acordo com a sua capacidade. Tá certo? Isso não significa que o que recebeu um, né, que Deus é sempre, ele esbanja mesmo, né? É só a gente olhar aí na natureza, Deus esbanja. Veja quanta água que temos aí. Lógico, tem alguns lugares que não tem, mas na maior parte do planeta, água doce tem água doce, né? 2/3 do planeta aí tem água, né? Água salgada, que também pode ser transformada para água potável, né? De acordo com a criatividade humana, da ciência humana, né? Então vejam que ele dá de maneira diferenciada. Somos diferentes. Somos diferentes, né? Isso significa que uns são melhores do que outros, que uns são... Não, não. Veja, o que menor talento tem vai levar 35 quilos de ouro, né? Então, veja, de qualquer maneira, é uma riqueza de talentos que cada um de nós tem. Será que nós vamos desenvolver esses talentos ao longo da vida? Ou será que a gente vai levar para o túmulo grande parte desse talento, né? Deus nos deu tanta coisa que às vezes uma profissão só, ela muitas vezes ela é mínima, é pequena para os talentos que nós temos. Tem gente que tem um monte de talentos e faz uma coisa e faz outra e faz outra, né? Isso não dá certo em uma, temos que descobrir, né, como a gente fala na filosofia, né, a nossa essência. Porque ali na nossa essência é onde a gente se sente bem, a gente só é feliz quando a gente desenvolve os talentos. Quando desenvolve os talentos, né? Deixa eu falar mais uma coisinha sobre talento, né? Na verdade, o talento, quando falamos em talentos, em dons, né? Vamos fazer aí esse paralelismo, né? Quando falamos em talentos e em dons, estamos falando talento que ele só tem sentido se ele for para o outro. Espera aí, Diácono, que negócio é esse? Talento para o outro? Todo talento, pela própria natureza, e todo dom, veja como Deus é, hein? Veja que Jesus criou a família humana, que nós vimos lá, aquela questão que muita gente interpreta meio mal aí, né? Dê uma olhadinha aí nos encontros anteriores, né? Quando fala da mãe de Jesus que veio buscar, Jesus fala da família, fala quem é minha mãe? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Então, ele estende essa questão da família aí. Então, nós temos aí, o talento ele só tem sentido para o outro, com relação ao outro. Se você é um virtuoso no piano, por exemplo, né? Você toca piano de maneira magnífica, né? Não sei quantas semicolcheias, semínimas e aquela coisa toda lá, né? De maneira, né, com compasso, etc., rápido e não sei o quê. Faz sentido você fazer tudo aquilo só para você? Você pegar e ir lá no alto de uma montanha, ter um piano lá e você fica lá. Tem sentido isso? Não, não tem sentido. Só tem sentido quando você faz para o outro. Que o outro vai falar, nossa, que beleza, que música. Como a música nos atrai, como me deixa, atende aos meus sentidos, né? De ouvir e de repente desperta a imaginação, aquela coisa tão bonita, que encanta, né? Então veja,
só tem sentido o talento para o outro. Talento de cozinhar, por exemplo. Né? Pessoa cozinha muito bem, consegue fazer ali mistura dos temperos, sem predominar um dos temperos, né? Sem fazer com que o tempero fique apenas um ali, né? Forçando. Não, é aquele que cozinha fazendo o equilíbrio entre os temperos, naquela mistura com os ingredientes, né? E que cada parte cozinha de uma maneira, demora um certo tempo, tem aquela mistura. Aquele talento só tem sentido se é para o outro. Uma mãe não quer cozinhar para ela mesma, né? Ou um excelente cozinheiro fala assim, agora eu vou fazer um prato aqui maravilhoso, enorme e tal, e vou comer tudo. Tem que ser, vai ser egoísta assim lá longe, né? Uma coisa tão gostosa e boa, tem que repartir com os outros, né? E é ali que a pessoa se sente feliz. É desenvolvendo na sua essência, como eu disse, a respeito da filosofia, né? Na sua essência, quando você desenvolve o seu talento para o outro, é que você se sente pleno, se sente feliz, né? Se sente feliz. Quem canta, a mesma coisa. Aquele que canta, né, que tem uma voz bonita, que tem um timbre diferenciado, né? Que canta de maneira dentro lá do compasso, no ritmo, né? Não atravessa, etc, etc, diferente de mim. A gente são pessoas que encantam, né? Encantam aquela voz maravilhosa, etc. Né? Então, todos esses talentos que temos, né? Ou quem tem o talento, por exemplo, para a comunicação, é bonito ver alguém que se comunica bem, que fala bem, que, né? Eu estou tentando aprender aqui devagarzinho, né? Não sei quanto tempo vou levar ainda para aprender, mas é aquele que tem o talento, para, por exemplo, os professores, né? Que tem o talento de ensinar, de transmitir ao outro conteúdo de uma maneira que o outro compreenda, receba, assimile, né? Então, os inúmeros talentos que nós temos, né? Um mecânico, talento maravilhoso, o carro chega lá todo torto, todo assim, assim, o sujeito vai lá, conserta isso, conserta aquilo, tá, liga lá o motorzinho, parece um reloginho, tá, olha que maravilha, né? Que talento. Ele fez para ele mesmo? Não, ele faz para o outro. Fala, mas ele ganha dinheiro. Claro, todo mundo precisa viver, né? Todo aquele que tem o seu ofício, que é operário do seu ofício, ele tem o direito de viver dignamente, né? Mas a realização não está no dinheiro, a realização está em fazer algo para o outro, de tal maneira que o outro, você torne a vida do outro melhor. De alguma forma, torne a vida do outro melhor. Mas vamos adiante que eu já enrolei demais aqui, né? O servo que recebera 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5, dobrou. Tá certo? Saindo de uma gripe aqui, começo a falar muito, começo a voltar. Do mesmo modo, o que recebera 2, lucrou outros 2. No entanto, aquele que recebera um só, foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então ele pegou o talento e enterrou o talento. Deu para entender, né? Será que nós estamos enterrando algum talento nosso aí? Se a gente enterrar o talento, como eu disse, que é para o outro, e é ali que eu me realizo, é ali que se realiza a minha natureza, a partir dos meus talentos, da minha essência, como ser humano que é voltado para o outro, né? Eu serei feliz? Não. Então, mas vamos seguindo aqui adiante. Depois de muito tempo, o Senhor voltou e foi ajustar contas com os servos. Aquele que recebera 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O Senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Está dando para ver aqui que os talentos têm a ver com ação também com relação ao reino de Deus, de nos colocar os nossos talentos a serviço dos irmãos. Então, eu falei uma parte ali, né, da nossa realização pessoal como ser humano,
Mas nós temos mais a questão do reino de Deus. Nós nos realizamos quando mitigamos de alguma maneira o sofrimento do outro, quando iluminamos a vida do outro, colocamos os nossos talentos, os nossos dons em benefício do outro. E ele é que ele multiplica e fala, olha, aí ele transforma em 10 talentos. Aí você fala assim, pô, peraí, 10, eram 35 aproximadamente, né? Quilos de ouro, vezes 10 dá 350 quilos de ouro. Né? 350. E aí o Senhor fala assim, você foi fiel em tão pouco. Opa, quer dizer, para Deus, 350 quilos de ouro é nada. Venha, olha a proposta dele, olha quando ele. Esse encontro é quando? Quando vai ocorrer? Lá na nossa ressurreição, na volta para o Pai. Tá certo? Então, como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Participar da alegria do teu Senhor. Né? Então, a nossa alegria está em realizarmos o reino de Deus já agora, nesse instante, a partir dos talentos e dos dons que recebemos de Deus. Né? Chegou também o que recebera 2 talentos e disse, Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O Senhor lhe disse, parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Né? Vem participar. Então, aqui nós temos uma observação importante. Veja, Deus nos deu o talento, mas eles não devem, eles não devem permanecer como nós recebemos. Isto é, existe um esforço necessário por parte do ser humano, por parte do Filho de Deus, para desenvolver esses talentos. Então vou fazer de novo o paralelo lá. Então, uma pessoa que tem o dom lá da música, tá certo? Ele tem o dom da música. Mas como é que é o dom da música? Ele chega lá e já toca a nona de Beethoven, né, no piano? Não, não é assim que acontece, não. Né? Na verdade, ele tem que fazer o quê? Tem que estudar, tá certo? Partitura, estudar lá os tempos, estudar lá o tempo de cada uma das notas, né? Semínima, semicolcheia, a rapidez com que ela é tocada, etc. Né? Tem que ensaiar, 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 ensaiar. Por quê? Porque só com o talento inicial ele pode não ser um grande músico. Mas o talento, o dom inicial, ele é necessário. Porém, ele precisa ser aprimorado. Então, a mesma coisa que quem canta. Quem canta, fala, bom, tem uma afinação maravilhosa, tem um timbre lindo, diferenciado. Tá, aí você vai cantar. Aí você pode cantar fora do ritmo, fora do tom, não é verdade? Pode cantar, atravessar lá a música. Tá dando para entender? Então, a pessoa recebe o dom, mas esse dom ele deve ser elaborado, ele deve ser treinado, ele deve ser purificado, ele deve ser... E assim ocorre também na questão da fé. Nós recebemos os dons, um dom maior é o dom do amor. É o dom do amor. Quem vai falar isso é Paulo e João. Então, esse dom do amor, ele também precisa ser ensinado, precisa ser praticado, para ele se desenvolver e a gente compreender o que é esse tal de dom do amor. Tá certo? Que são as virtudes, né, da fé. Né? Fé, esperança e tal. E caridade. E caridade fruto do amor. E aí podemos substituir a caridade por amor. Então são
essas virtudes que nós recebemos, virtudes teologais, que nós devemos aprimorar, porque senão a gente volta do jeito que veio, e não é essa a proposta. Não é para a gente ficar aqui, falar, tem um dom aqui, quer escutar o meu, a que altura eu consigo aqui, mais do que o Zezé de Camargo aqui, pá, adianta isso? Não, tem que ver a música toda, tem que ver o contexto todo, como é que você fez, ensaia, etc. Precisa se aprimorar, né? Muito bem, vamos aqui seguir adiante, eu já me perdi, mas tudo bem, vamos lá, né? A gente se acha aqui novamente, né? Por fim chegou aquele que recebera um só talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ajuntas onde não semeaste. Mas é um embrulhão esse aqui, né? Olha o homem. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Sabias que eu colho onde não plantei e que ajunto onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. O que me pertence. Então veja, esse danadinho aqui, esse preguiçoso aqui, né, como o próprio Deus fala dele, né, ele fala para ele poderia ter colocado o dinheiro no banco, né? Você fala assim, nossa, mas naquela época já tinha banco? Tinha. Onde era o banco? O banco era o templo. O templo que tinha segurança, que tinha ouro, tinha prata, etc. Você também podia colocar ali o seu dinheiro e render um jurinho ali, né? Sei lá como é que era naquela época os judeus ali cuidando do dinheiro, mas rendiam juros, né? Então quis dizer, aquele talento, por menor que fosse, se você não o enterrasse, ele de alguma maneira produziria alguma coisa, né? Alguma coisa, né? Teria algum jurinho ali, alguma coisa ali que melhorasse. Mas quando você enterra completamente o talento que você tem, né, ele vai voltar do jeito que veio, tá certo? Então mesmo que você não desenvolva esse talento, né, você vai de alguma maneira, se tem alguma coisa ali que você pode ter melhorado, isso já é alguma coisa, né? Vejo que esse Deus é bem bondoso, né? Mais do que nós, né? Se a gente fala assim, escuta, te dei 35 quilos de ouro aí que você fez, né? Mas parece que o senhor aqui ficou meio bravo com ele também, né? E aí, olha o que o Senhor fala, né? Em seguida o Senhor ordenou, e aqui vem a parte que é mais difícil para compreender, né? E eu vou procurar ver como é que a gente compreende melhor isso. O Senhor ordenou: tirai dele o talento, e dai àquele que tem 10. O outro já tinha 10, né, porque tinha multiplicado, dai àquele que tem 10. Com efeito, a todo aquele que tem, será dado mais. Olha lá. E terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Entenderam, né? Não? Pois é. Então veja. Aquele que tinha 10, esse senhor pegou o talento e colocou para aquele que tinha 10, porque aquele que tinha 10, ele tem a capacidade de multiplicar o talento, de trabalhar o talento e fazer com que ele produza frutos, né? Ele não deu para o que tinha 4, que tinha duplicado, que tinha 2 e multiplicou para 4. Deu para aquele que tinha 10. Pô, mas ele já tinha 10, né? Será que
sei lá, né? Você pode falar assim, será que está certo isso? Bom, primeira vez, é lógico que tá, porque foi Deus que fez, então tá certo, tá certo? Mas, é, e aí há uma coisa que, num primeiro momento, é difícil de compreender. Com efeito, todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse pensamento, Jesus está falando aqui para judeus, aqui Mateus está registrando isso aqui para judeus, e é preciso que a gente entenda o Antigo Testamento. Por isso que a gente não pode cair naquela tentação que muitos falam, vamos estudar só o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é antigo, já está superado. Não, para que a gente compreenda o Novo é preciso olhar para o Antigo. Né? Então, como é que era o pensamento lá na parte de sapienciais a respeito dessas coisas? Né? Que se dizia, o pouco que tem será perdido, e aquele que tem terá mais ainda. Isto é, imagine o pobre. Né? O pobre sempre está nessa... aquele que tem pouco. Aquele que tem pouco. Se vier uma seca, o pouquinho que ele tem, o que vai acontecer? Vai acabar perdendo. Mas aquele que tem muito numa seca, e que tem ouro, e tem prata, e tem outras coisas, tem rebanho, ele pode pegar o rebanho e levar para outro lugar, né? Pode se deslocar. Né? Se vier uma crise qualquer, né? Numa crise, quem mais sofre é o frágil, é o pobre. Isso era uma constatação do Antigo Testamento. E quem tinha mais? O que acontecia com aquele que tem? Aquele que tem mais lhe será acrescentado ainda mais e terá em abundância. É só a gente ver na história recente até. Nas guerras, né? O Onassis, né? Que era um armador lá que tinha navios, etc, etc. Na Segunda Guerra Mundial ele ficou bilionário. Por quê? Ele tinha muito, veio aquela crise enorme. No meio da crise ele tinha muito e ficou muito mais rico, porque ele usou navios, emprestou para a guerra, fez isso, fez aquilo, usou todos os navios para comércio, porque as coisas estavam difíceis, etc, etc. Então aquele que tem, mais ainda, né, vai ter mais ainda e em abundância. E o que tem pouco, numa guerra, por exemplo, né, aquele que tinha pouco, o pouco que tinha acabava perdendo, porque perde emprego, né, perde meios de sobrevivência, e o pouco que tem lhe será tirado. Então, estamos falando aqui da dimensão da experiência humana, vamos chamar assim, da economia, vai. Né? Não sei se é muito teológico isso, mas da economia, né? Para a gente entender melhor isso. Mas os textos sagrados, é isso que eu quero que vocês entendam. O texto sagrado, ele usa da realidade para uma outra realidade, que é a realidade espiritual e da fé. Entenderam? Então vamos lá, de novo. Então, vamos imaginar uma outra situação quanto à questão da fé. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma fé frágil, uma fé, ela acredita, mas vacila muito, tal. Aí de repente vem uma situação difícil, um desemprego, uma doença, alguma coisa desafiadora assim, né? Aí qual é a tendência dessa pessoa? Ela tem pouco e acaba perdendo verdadeiramente a fé. Pouco que tem acaba perdendo. Porque fala assim, mas tá vendo? De vez em quando eu vou lá na missa, recebo a Eucaristia, né? Tá certo que eu não vou sempre, eu vou assim, né? Eu vou assim na Semana Santa, eu vou no Natal, eu vou não sei quando. E aí, agora, perdi o emprego, estou assim desolado,
E o pouco, aquela fé frágil que tinha, o pouco que tinha, perdeu. Vamos pensar a segunda parte aí? Uma pessoa que tem muita fé, que tem muita fé, que tem uma fé sólida, que já passou por muitas situações, tem uma fé sólida, né? E aí vem uma crise qualquer. Pode ser uma crise, mesma situação aí, tá? Fazendo um paralelo para que a gente compreenda bem. Uma situação, por exemplo, de desemprego, uma situação de doença, uma crise dentro da família, né? Crise familiar, e aí ela tem muita fé. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai dar uma baqueada? Claro que vai. Vai dar um tranco ali, né? Mas ela vai estar firme na fé. E aí a coisa vem e ela resiste, resiste e faz oração e vai, e vai, e vai, e vai. E como é que ela sai daquele momento quando passa aquela tempestade? Como é que ela sai? Mais forte do que estava antes. Então, quem tem, terá ainda mais em abundância. Deu para entender a questão da fé? Então veja, por isso que é preciso que a gente fortaleça a nossa fé. Porque vem a tempestade, né? E aí você, como diz o texto sagrado, né? Se você tiver com o alicerce na pedra, firme, você vai sair fortalecido dali. Né? Você sai fortalecido. E quem usa areia como alicerce, está frágil ali, vai perder. O pouco que tem, a casa cai e vai embora. Tá certo? Então, é isso que significa essa questão dos dons, o pouco que tem e vai ser tirado, porque é muito frágil, e se dá para aquele que tem mais, porque aquele que tem mais, ele sai do processo muito mais fortalecido, com mais fé ainda, uma fé com mais vigor, de tal maneira que se vier outra crise maior, ela tira de letra, com mais força ainda. Compreendido aí? Gastei muito tempo aí para explicar isso. Então vejam que quanta riqueza que nós temos nos textos sagrados, que nos ensinam a respeito da fé e da vivência prática do dia a dia, de como a gente lidar com as coisas, da sabedoria que tem do Antigo Testamento, e que Jesus nos ensina aí a respeito dos talentos. O que você está fazendo com o teu talento? O que você está fazendo com o teu talento? Vamos tirar ele aí. Se você escondeu um pouquinho o teu talento, coloque a mostra. Vai, vamos arriscar aí. Arrisca, né? Tudo tem risco. Precisa de coragem, né? Quantas vezes Jesus falou? Não tenhais medo, coragem. E a coragem, ela vem a partir da fé, né? A partir da confiança que temos em Deus. Muito bem, já chega aqui de conversa. Vamos lá, senão a gente... faltam só 3 capítulos aqui, eu vou ficar o mês inteiro aqui. Então vamos lá. Então aqui, para que agora eu pus um texto aqui para a gente compreenda um pouco o que Mateus registra aqui a partir da questão de ser igreja, né? E que Jesus transmite ali quando ele fala na comunidade. Então vamos ler juntos aqui. Leiam juntos. Igreja, o novo povo de Deus. Novo povo de Deus. Ele apresenta Jesus como Emanuel, o Deus conosco. De volta. Eu vou explicar daqui a pouco. Deus está presente em Jesus, comunicando a palavra e a ação que libertam os homens e os reúnem como novo povo de Deus em assembleia. Então vamos ver aqui esse parágrafo aqui, né? Eu falei para vocês lá atrás, não sei em que encontro aí, que o que acontecia, né? Na época de Jesus, e eu falei até com Mateus,
né? Quando nós falamos das bem-aventuranças, por exemplo, ele fala o reino dos céus, não fala reino de Deus. Eles não falavam a palavra Deus, né? Não falavam a palavra Deus. Por que, que ele não falava a palavra? Quer dizer, não é que não falavam, mas evitavam falar porque eles estavam afastados. Deus quer estar longe, lá longe, ser aquele Deus maravilhoso, mas lá que você tem que olhar ele de binóculo? Não. Deus é o Deus Emanuel, como dito lá em Isaías, né? Como dito em Isaías. Emanuel, Deus conosco. Então ali você tem Mateus falando para os judeus, dizendo, ó, vocês passaram 2 séculos, tá certo? Afastados de Deus, falando, nós amamos a Deus, mas ele lá e eu aqui, porque não dá para suportar muito a presença desse Deus, né? E tinha sido anunciado Emanuel. Então esse Deus é o Deus Jesus. Se Deus manda seu Filho para caminhar conosco, para revelar quem é Deus, está se mostrando um Deus que quer estar no seu dia a dia. Será que a gente não quer que esse Deus fique no dia a dia conosco? Será que tem alguma coisa assim que não, eu faço umas coisas meio esquisitas e eu não queria que Deus estivesse vendo isso aí não. Mas ele vai estar vendo sempre. Não tem jeito não, tá? Então, esse Deus conosco Mateus registra nas palavras de Jesus, um Deus que quer participar. Esse Deus que quer participar é o próprio Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo que se encarna para viver no meio de nós. E para anunciar que esse Deus quer sim estar comigo, quer sim estar conosco. Não vem não, né? Que nem aquele filho mesmo, fala, não, quer pôr o pai e a mãe para escanteio. O pai e a mãe, não, estou junto aqui, tá? Então veja, apresenta Jesus como Emanuel, o Deus conosco. Deus que está presente em Jesus, comunicando a palavra e a ação que liberta os homens e os reúnem como o novo povo de Deus em assembleia, né? Lá no Antigo Testamento, Deus era um Deus que caminhava à frente do seu povo. Estava sempre participando com o seu povo. Aqui existe um resgate, então. Aí você fala assim, muito interessante, isso aí lá para os judeus. Mas para nós isso aí não tem muito sentido. Será? A palavra de Deus é para nós, gente. Será que você, de vez em quando, não quer deixar Deus meio para escanteio? Fala, deixa esse Deus lá e eu aqui. Mas Deus fala, não, eu quero estar com você. Quero participar da tua vida. Né? Eu quero... Ele cola na gente, né? Ele quer colar na gente. A gente fala que da adesão a Jesus Cristo, né? Mas Deus quer aderir também a nós, quer juntar ali, que se misture, né? A divindade com a nossa humanidade, que nós sejamos ali, né? Ele traz essa divindade para junto de nós, né? Que a gente se misture nessa divindade. E a gente, né, tem que ser muito bobo para achar que a gente vai se dar bem longe de Deus, né? Desculpe aí, mas eu estou meio me recuperando ainda aqui. Outro parágrafo. Para ser membro da nova comunidade, povo de Deus, então, qual é essa nova comunidade? Povo de Deus. Assembleia, eclésia, igreja reunida, né? É povo de Deus. É preciso praticar a justiça. Praticar a justiça, ser justo. Né? E a justiça de Deus ela é meio diferente da justiça dos homens. A justiça dos homens é dar a cada um o que é devido. A justiça de Deus é dar a cada um atendendo ao mínimo de dignidade. Também é dar a cada um a partir de uma outra relação, não da lei, mas a partir da misericórdia. Né? Justiça com base na misericórdia. Ó, a misericórdia. Adiantei aqui. E a fé. Então, praticar a justiça, misericórdia e a fé. Elas estão intrinsecamente unidas, essa justiça, a misericórdia e a fé.
intimamente relacionadas, tá? Que está lá em Mateus 23, no capítulo inteiro 23, que depois vocês podiam dar uma lidinha lá, né? E nós vamos ver alguns aspectos lá. E claro, as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças, né? Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Não fala de Deus. Lucas já fala de Deus, né? Mas Lucas está falando num outro contexto, para um outro povo. Muito bem, não sei quanto tempo nós temos aqui, mas vamos lá. Fé e hipocrisia. Fé e hipocrisia. Fé e hipocrisia, será que combina? Fé com hipocrisia? Não combina não, né? Não. Hipócrita, né? É aquele que fala uma coisa e faz outra. Nós não somos assim. Ou será que somos? Ou de vez em quando somos? É. Quem Jesus acusa de hipócritas? Né? Os fariseus. Nós vamos ver depois aí os 7 ais. Ais de vós, fariseus, mestres da lei. Né? Então, e a doutrina, fariseus e a doutrina de Moisés, está lá no 23, 1:3, e tem uma volta aqui no 15, 1:9. Mas nós vamos dar uma olhadinha aí. É aqui mesmo. Nós vamos ver aqui mesmo. Então vamos ver lá essa questão dos fariseus e a doutrina de Moisés, né? Os ensinamentos de Moisés, né? Eles conseguiram, né, os fariseus conseguiram dar um nó ali, que eles faziam de conta, né? Faz de conta assim que eles atendiam os mandamentos, né? Mas de maneira externa, exterior, né? Sem o coração, né? Como nós já vimos aqui, né? Então vamos lá ver o 23. Vocês vê que a gente tem que vai e volta, mas é porque a gente tem que para os diversos assuntos, a gente desenvolver os assuntos, né? Então vamos ver no 1:3 lá, né? Fariseus e a doutrina. A advertência a respeito dos escribas e dos fariseus que Jesus faz, né? Jesus falando às multidões e aos seus discípulos. Na cátedra de Moisés estão sentados. Cátedra é a cadeira, né? A cadeira de Moisés ali. Cátedra. Aqui nós temos a cátedra do bispo, né? E do Papa, que é bispo de Roma. Na cátedra de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Quer dizer, eles pegaram a lei e sentaram-se lá na cadeira de Moisés. Né? Sentaram lá para eles serem os emissores ali da lei, né? Os representantes da lei. Né? Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei observar. Isso com relação a Moisés. Tudo que eles falaram com relação a Moisés, etc. Então, vai lá e faz. Mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não fazem. Então, essa questão do exterior, de praticar uma fé exterior, de falar e não fazer, né? E não traduzir isso em ações concretas, né? Então vejam que esse é um risco, uma tentação que todos nós temos, porque a gente sabe, mas é difícil fazer, é difícil mesmo. É que nem eu já falei aqui, é como saber, como é que você previne Alzheimer, como é que você tem maior longevidade, como é que você evita o câncer, como é que você faz isso? Né? Ao menos de maneira preventiva e que, né? Como é que os médicos falam sobre isso? Você tem que comer de maneira saudável, você tem que praticar exercícios, você não deve se evitar o estresse,
né? Deve comer comidas com antioxidantes, tá certo? Frutas, legumes, etc, etc, tá certo? E você deve ter 8 horas de sono, né? Vê como é que eu sei tudo. Agora você fala assim, Eduardo, diácono, você faz tudo isso direitinho? Né? É a mesma coisa com relação à fé. E é a mesma coisa dos fariseus. Os fariseus eram piores, né? Mas a gente, muitas vezes, nós não somos que nem os fariseus, graças a Deus, né? Mas, não sei se de vez em quando. Mas a gente, muitas vezes, sabe, mas tem a dificuldade em colocar em prática. E como é que eu faço, então, para colocar em prática? Eu vou fazendo devagar. Começo a fazer exercício, que nem na questão de ter saúde. Começo a fazer exercícios, né? Começo a tentar mudar a minha dieta devagar, porque se mudar de maneira radical, depois você volta tudo, né? Acaba comendo puroroca toda hora, feijoada todo dia, etc, etc. Então não é assim. Você tem que ir mudando aos poucos. Assim também é na questão da fé, do farisaísmo, que é uma tentação de cada um de nós, que nós temos que vencer essa questão apenas exterior, dizendo, eu vou à missa toda semana, eu comungo, isso, eu pago o dízimo, tá certo? Mas é preciso pôr tudo que Jesus falou em prática, né? E aí o bicho pega. Muito bem. Cuidado com aqueles que colocam fardos pesados sobre os ombros dos outros. No 4:7, estamos falando aqui do capítulo 23, tá? E aqui o capítulo 23, versículo 4 a 7, ok? Então, amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as obras só para serem vistos pelos homens. Usam faixas bem largas com trechos da ablei e põem no manto borlas bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e chamados de rabi. Então, vejam, é uma tentação, farisaísmo é uma tentação. Veja que a tentação está um pouquinho ligada ali à ostentação, né? Então, nós queremos ser reconhecidos, né? Mas como é que nós devemos ser reconhecidos? Pelos talentos, né? Agora entendeu por que eu faço essa sequência? Temos que ser reconhecidos pelos talentos, por desenvolvermos os talentos que Deus nos deu, que os colocamos a serviço do outro. E seremos felizes por isso. Muito mais do que sermos reconhecidos, passa na rua, lá vai o diácono. Nossa, bacana, diácono, tá. Não serve para nada. Não serve para nada se eu não fizer um esforço de colocar isso em prática, né? E assim de uma maneira ampla para todos nós, né? Queremos reconhecimento, queremos ser assim, né? Vistos de maneira diferenciada, né? É a tentação. É a tentação dos fariseus, que eles caíam na tentação. E mais, eles criaram uma coisa, você vê, eles punham umas faixas assim, né? Umas faixas, né? Deus é amor, Deus não sei o quê. Punham umas faixas na roupa, nas túnicas, etc., saindo no meio assim. Contam alguns que eles colocavam até alguns guizos, né? Eles tinham os mantos e punham os guizos. Né? Então eles saíam assim, andando para dizer, olha, lá vai o fariseu, mestre da lei. Nossa, como ele sabe. Fantástico, né? Para ser reconhecido ali. Né? Bom, vamos lá. Vamos no... somos todos irmãos. Aqui é de lascar, né? No 8:12 do capítulo 23, né? No 8:12. Quanto a vós, não vos façais chamar de rabi, pois um só é vosso mestre. Quem é o nosso mestre? É Jesus Cristo, né? E todos vós sois irmãos. Vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é vosso Pai, com letra maiúscula, né? O P maiúsculo, aquele que está nos céus. Né? Não vos deixeis chamar de guia, pois
um só é vosso guia, o Cristo. O Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então veja, aqui Jesus nos chama para a busca da humildade. Busca da humildade. Aquele que é grande diante de Deus. Né? Ser humilde. Respeitar o outro, não se achar superior ao outro. Né? Não procurar aí ostentar, arrogância, etc, 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 que é o que o mundo quer. Lembra que eu comecei hoje falando que o mundo vai terminar nos odiando. Quem disse isso é Jesus. Se o mundo me odeia a mim, não vai odiar vocês? Vai odiar vocês. Né? Então é esse ódio do mundo, né? Mas ele coloca todos sois irmãos. É aquilo que eu falei antes lá. É a família humana. Né? Veja, se Deus deu talento para todo mundo, e talentos, né? Veja, quando deu um só talento, 35 quilos de ouro, uma riqueza de talento. Né? Fazendo um paralelo, eu não estou querendo dizer que 35 quilos de ouro a pessoa seja, né, talentosa, mas é um paralelo, tá certo? É equivalente, vamos fazer essa comparação aí, né? Analogia aí. Né? Então veja, nós temos essa riqueza que Deus nos deu. Vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar isso. Vamos fazer com que essa riqueza que está dentro de cada um de nós, que nós, de alguma maneira, coloquemos a serviço, e aí nós vamos ficar realizados. Muito mais do que colocar uma faixinha lá na túnica, um guiso lá, né, numa capa, e sair nas esquinas lá para dizer, lá vai o fariseu, lá vai o isso, lá vai aquilo. Né? Então, que Deus nos ajude a que a gente vença essas tentações. Aí nós temos aqui as 7 maldições sobre os hipócritas, né? Exploradores dos humildes, né? Das viúvas. Está lá a partir do versículo 13, aqui foi até o 12. É chamado também, não sei se eu posso dizer assim no jargão teológico, né? É de os 7 ais. Ai de vós, hipócritas, ai de vós, etc, etc. São 7 aqui. Então, mas como nós já adiantamos, avançamos bem aqui hoje, e como eu preciso ainda ter, nós precisamos ainda desenvolver para o próximo, olha os 7 ais aqui, vou desenvolver todos os ais aqui, sepulcros caiados, né? Então, nós vamos ver isso aqui. E aí nós vamos para a semana que vem. Né? Aqui eu estou só fazendo uma referência aos talentos. Né? Fazendo uma referência aos talentos. E aí, então, com mais calma e tranquilidade, porque é sempre bom ter calma e tranquilidade nas coisas de Deus, para que a gente deguste, né? Quando a gente vai comer, a gente deve comer, saborear, etc. A palavra de Deus é a mesma coisa, a gente tem que saborear. Eu sei que às vezes fala assim, Diaco, você podia avançar um pouco mais rápido aí, né? Mas vamos sentir o gostinho da palavra, né? Alimento, palavra não é alimento? Se palavra é alimento, vamos degustar com sabedoria e tendo prazer em compreender essa palavra. Então, vamos rezar para que Deus nos abençoe aí nessa semana. E semana que vem, aí sim, nós vamos encerrar essa parte. E aí no mês de julho ainda teremos aí outros momentos a respeito de alguns assuntos específicos. Né? Eu vou fazer lá, pegar de tudo quanto é lugar aí, desde Gênesis e outras coisas aí para a gente compreender melhor isso. Ok? Então vamos agradecer a Deus porque o Espírito dele certamente esteve presente aqui. Eu por mim mesmo não sou lá muita coisa. Só a partir da ação do Espírito é que podemos, pela inspiração, pelo discernimento que o Espírito nos dá, pela alegria do Espírito, é que podemos fazer com que as coisas aconteçam também. Né? É claro que a gente precisa se preparar.
né? Você precisa estudar, mas o melhor ali é o do Espírito mesmo, a parte maior é do Espírito. Então que Ele nos abençoe, que esse Espírito de Deus permaneça em nossos corações, que a gente possa enfrentar os desafios, né, do dia a dia, que nós possamos buscar esses talentos. Quanto talento temos brasileiros, nós somos talentosos, não é só na bola, não. Somos talentosos nas diversas áreas, né? Então, que Ele nos abençoe, que a gente possa desenvolver esses talentos e que possamos ser verdadeiramente bem-aventurados, felizes. Assim, continuaremos unidos a Ele na Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, semana que vem, na segunda-feira. Fiquem com Deus. Amém.